Fala aí, aqui é Rafael Atier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre integrais, as nossas queridas e amadas integrais. Tudo bem, talvez eu esteja exagerando um pouco ao falar queridas e amadas, mas na verdade, uma integralzinha, tudo que ela quer é um carinho, ela não é essa cobra aqui que está desenhada feia aqui não, tá? Elas são bem legais e o que elas precisam mesmo é carinho, tá? Então com carinho a gente resolve todas elas e tira aquele 10 maneiro para poder deixar o professor, pai, mãe, tio, irmão, namorado, todo mundo orgulhoso. Beleza? Então vamos lá para um raio-x, que é para a gente ver exatamente o que a gente vai aprender nesse aulão. Eu dividi esse aulão em 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, até tinha esquecido quantos. O primeiro módulo, que é esse aqui, é um módulo introdutório. A gente vai falar sobre o teorema fundamental do cálculo, tá? E vamos também aprender sobre o que são integrais, algumas propriedades. E como algumas questões que caem o TFC para os íntimos, né? Teorema fundamental do cálculo, são um pouco mais difíceis de cair, quando cai teorema fundamental do cálculo puro, o cereja do bolo vai estar então aqui, beleza? Nas técnicas de integração. A gente vai usar essas técnicas para poder resolver integrais mais doidas que a gente vai acabar encontrando, tá? Nessas técnicas aqui, eu tenho um código de cores. Em vermelho, eu tenho as técnicas que são muito mais importantes do que as azuis. Mas, ó, não menospreza os azuis não, tá? Porque são todos muito importantes. A gente vai acabar caindo em umas integrais meio malucas e é com isso aqui que a gente vai conseguir resolver, tá? Só que essas aqui são as duas mais importantes no mundo inteirinho, tá? Inclusive, elas são geralmente usadas como última alternativa. A gente geralmente tenta alguma coisa daqui primeiro e depois tenta daqui, tá? Substituição simples, então, é aquela que a gente vai tomar mais cuidado, é o que a gente vai passar mais tempo treinando, tá? Que é muito importante a gente pegar a visão de como usar a substituição simples. Então, já que a gente já falou do raio-x, sem mais delongas, bora lá começar a falar do teorema fundamental do cálculo. Mas aí, por enquanto, a gente não faz a menor ideia do que é uma integral, né? O que é uma integral? Bom, uma coisa é certa. Para a gente falar de integral, a gente vai precisar lembrar bastante de derivada, tá? Então, só para dar uma relembradinha, se eu tenho essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado, qual que é a derivada dele? A regra, né, era do polinômio, né? A regra do polinômio é a gente fazer o quê? Dava um peteleco no 2, ou um chute na bunda, tanto faz, e o 2 ia cair aqui, multiplicando o x, né? Então, o meu f', que é a derivada de x, que recebeu um chutezinho e caiu aqui, vai cair multiplicando o x, que vai perder uma unidade, 2 menos 1 dá 1. Então, tudo bem, essa é a derivada. Mas aí, ó, tu me pergunta, caraca, Rafa, pra que eu vou precisar saber disso? Porque, olha, na verdade, a integral nada mais é, meus caros, do que o inverso da derivada. Olha isso só. Então, a pergunta que a gente vai ter que se fazer, na verdade, é qual é a função que, quando eu derivo, dá a função que eu quero, tá? Por exemplo, o 2x, o x ao quadrado, quando eu derivo, dá 2x, tá? Como que a gente escreve isso, na verdade? Me enrolando aqui um pouquinho, mas olha só como é que fica. A notação é a seguinte, a gente vai usar essa cobrinha, tá? Bonitinha. Por isso que tinha uma cobrinha lá na capa. E vai escrever a função que a gente quer, tá? A função que eu quero, por exemplo, vai ser o 2x. E eu vou escrever um dx aqui do lado. Por enquanto, não se preocupa com esse dx, tá? Ele, por enquanto, é só notação. O que isso aqui tá nos perguntando? Aí que entra, onde eu tinha me enrolado um pouquinho lá no início. Aqui tá me perguntando o seguinte, qual é a função que, quando eu derivo, dá o 2x? Ou seja, qual é a função que, quando eu derivo, dá quem está aqui dentro da integral, tá? Bom, se o x ao quadrado, quando eu derivo, dá 2x, a resposta dessa integral é o x ao quadrado. Mas olha só uma coisa interessante sobre isso. Não é precisamente o x ao quadrado. Na verdade, é um x ao quadrado mais c. Eu chamo esse c aqui, simpático, de constante de integração, que é uma coisa muito importante que a gente vai ter que sempre lembrar quando faz integral, tá? Porque se a gente esquecer a constante de integração, o professor esgana a gente, tá? O que essa constante de integração quer dizer? Ela pode ser 1, pode ser 2, pode ser π elevado a 7 bilhões, pode ser o que você quiser, cara. Por que pode ser o que você quiser? Porque quando eu derivo esse cara, como isso é uma constante, derivada de constante dá zero. Então, na verdade, quando a gente integra, a gente não acha uma função, a gente acha uma família de funções, tá? Então, qualquer constante aqui que eu escreva, na hora que eu derivo x ao quadrado mais c, eu realmente acho o 2x, tá? Então, é por isso que o integral é o inverso da derivada, tá? Uma outra coisa interessante de falar, e importante também, é que o mais c às vezes aparece como mais k, tá? Isso vai depender do professor, vai depender da prova, vai depender do livro, tá?
Eu aqui nesse aulão vou usar o mais c, mas se você encontrar um x ao quadrado mais k, é a mesma coisa, tá? Não precisa esquentar a cabeça com isso. Ah, quem é o k? Eu só sei quem é o c. Relaxa, tá? Eu vou usar o c porque eu gosto mais do c, beleza? Ok. Bom, então vamos integrar polinômios. Mas já, Rafa, integrar polinômios? Bem, por que eu já vou partir para essa parte? Eu já vou partir para a parte de integrar polinômios porque se a integral é a operação inversa e eu sei derivar polinômios, eu também sei integrar polinômios, né? Vamos ver o que a gente acabou de fazer. A gente viu que a integral de 2x dx é x ao quadrado mais c. Daqui para cá, olha o que aconteceu. Eu tenho um polinômio do primeiro grau, aqui é como se eu tivesse 1, e esse 1 virou um 2, certo? Como esse 1 virou um 2, ele ganhou 1 grau, tá? Só que esse 2, ele sumiu. Então, eu dividi por 2. Então, se eu quiser fazer a integral de x dx, eu vou usar a mesma estratégia, tá? Aqui que era 1, eu vou subir e vai virar 2. Beleza? E, como eu tenho 1 multiplicando o x elevado a 1, eu vou dividir, tá? Então, eu multiplico isso aqui por 1 meio, ou então só divido por 2, dá no mesmo, tá? Mais a constante de integração. No final das contas, a gente acaba achando um padrão, né? O padrão é o seguinte, vou colocar uma barreirinha aqui, que se eu tenho uma integral de x elevado a n dx, o meu resultado vai ser x elevado a n mais 1, sobre 1 grauzinho, sobre o n mais 1, sobre o resultado aqui de cima, mais a constante de integração. Beleza? Então, essa é a regrinha para polinômios. Viu só como eu disse que, já que a gente sabe derivar polinômios, a gente sabe integrar polinômios também, por isso que eu parti de uma coisa um pouco mais familiar, né? Essa regrinha só tem um detalhe, ela não vai valer para n igual a menos 1, tá? Então, vou colocar que esse n tem que ser diferente de menos 1. Porque se o n fosse menos 1, na hora de eu usar essa regrinha, fica x a 0 elevado a 0. E vê se isso faz sentido. Não faz sentido, né? X elevado a 0 dá 1, mas 1 sobre 0 não tem nenhum significado, beleza? Porque é indefinido. Já tentou dividir uma pizza entre 0 amigos? Não faz o menor sentido, né? Então, beleza. Se a gente já sabe a regrinha, a gente consegue fazer alguns exemplos. Eu vou começar com esse carinha aqui, e só para lembrar, esse cara pode ser reescrito dessa forma aqui, ó. Integral de x elevado a 1 meio. Essas formas são equivalentes. Quando a gente faz isso, fica bem mais tranquilo a gente enxergar o que a gente tem para fazer. Porque agora apareceu um n aqui em cima. O n é 1 meio. Ué, Rafa, pode n fracionário? Pode, cara. Pode n fracionário, pode n negativo, pode n positivo, pode n negativo e fracionário. Só não pode n igual a menos 1, tá? Nessa regrinha aqui de integração de polinômios. Então, se eu for usar a regra, 1 meio mais 1 é a mesma coisa que 1 meio mais 2 sobre 2, que dá 3 sobre 2. Então, vai dar x elevado a 3 sobre 2 sobre... Qual foi o resultado aqui? Foi 3 sobre 2, né? Então, sobre 3 sobre 2, mais a constante de integração. Se você quiser, você pode ajeitar, tá? É até melhor de ajeitar nas provas. Mas eu não vou ajeitar todas as vezes aqui não, para poupar nosso tempo. Vou ajeitar dessa vez, tá? Porque 3 meios eu posso inverter. Isso aqui, na verdade, é 2x elevado a 3 sobre 2 sobre 3 mais a constante de integração, tá? Poderia ainda, se quiser, colocar a raiz e colocar x ao cubo dentro da raiz, tá? Mas aí não vou mexer muito mais que isso, porque não precisa, tá? E se eu tivesse um polinômio bem maior, um cara grandão aqui? Cara, o que eu vou fazer? Olha, por enquanto eu vou pedir para você confiar em mim, tá? Porque a gente vai ver melhor as propriedades depois. Mas isso aqui é um polinômio enorme. Eu posso integrar ele de forma independente. Então essa integral aqui, eu vou seguir a regrinha, tá? X à quarta. Como eu tenho que somar 1, vai virar x à quinta, tá? E divido pelo resultado. 8x ao quadrado. O ao quadrado soma 1 e vira ao cubo, né? O 8 ele vai continuar paradinho. Então vou ficar 8x ao cubo sobre 3, tá? Menos 5x. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, 1 mais 1 dá 2, então vai virar x ao quadrado sobre 2, né? Só que como o 5 fica parado, vira menos 5x ao quadrado sobre 2. E o 9, como o 9 é como se fosse... Isso aqui é como se fosse 9 vezes x a 0, que x a 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar x a 1 sobre 1, que é o próprio x. Então, só para não gastar muita folha, eu já vou escrever logo que a integral da constante vai ser 9x. Isso tudo mais a constante de integração. Beleza? Então, ó, nisso a gente acabou vendo algumas propriedades, tá? E a gente vai retomar depois para essas propriedades para outros tipos diferentes de funções, além de polinômios. Beleza. Agora que a gente viu como integra polinômios, vamos ver algumas integrais clássicas, tá?
Por que essas integrais clássicas são importantes? Porque quando a gente chegar lá nas técnicas de integração, a gente vai precisar saber isso aqui, porque a gente vai acabar caindo em integrais mais simples. A gente vai mexer nas integrais complicadas, vão aparecer umas mais simples, né? E aí as mais simples a gente tem que saber as respostas, tá? E aí vamos ver algumas clássicas. Tem 2 folhinhas de integrais clássicas, tem essa e tem a próxima, tá? Qual que é a integral de seno? Vamos lembrar que quando a gente integra, a gente está procurando a função que quando eu derivo dá seno. E lembra que seno e cosseno, eles quando a gente deriva o outro, dá mais ou menos o outro, né? Quando eu derivo seno, eu acho cosseno. Quando eu derivo cosseno, eu acho seno, tá? Mas eu não acho exatamente seno, eu acho menos seno. Então a integral de seno vai ser menos cosseno de x mais a constante de integração. Beleza? E aí, ó, só pra gente confirmar, se eu derivar esse cara, eu tenho que achar quem está dentro da integral, beleza? Então vamos lá, derivo a constante de integração, dá zero, né? Derivada de constante dá zero. Derivo o cosseno, dá menos seno. O menos seno vai cortar com esse menos e vai ficar a integral de seno. Então beleza, tá certinho. E aqui na integral de cosseno, a ideia é a mesma, mas a gente não vai precisar se preocupar com o sinal de negativo, tá? Porque a derivada de seno já é o cosseno direto. Então, tá aí o resultado dessa integral clássica, beleza? E a integral de tangente? Quanto é que dá? Olha, essa aqui eu vou ficar devendo para vocês, tá? Por que eu vou ficar devendo? Porque apesar dela ser uma função pura, ou seja, uma função que não é composta, aqui dentro ao invés de x² mais 8 tem só o x, e não tem nada multiplicando o tangente, é só o tangente. É uma integral bem simples, bem direta ao ponto. Apesar dela ser direta ao ponto na hora de escrever, na hora de resolver, a gente não tira ela aqui nesse módulo, tá? A gente vai tirar lá no módulo de substituição simples. Lá eu vou voltar nesse aqui e mostrar para vocês o resultado da tangente. Isso aqui sem técnica de integração a gente não tira. Por isso que eu vou ficar devendo, tá? Mas a gente vai ver o resultado dessa integral clássica. E tem mais essas outras duas aqui, tá? Essas outras duas aqui, acredite em mim, você sabe sim o resultado delas. Elas parecem complicadas, porque aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho o quadrado, mas na verdade, a gente tem que lembrar lá das derivadas. Sabe por quê? Porque esse resultado é tangente de x mais c. Vamos fazer o inverso para ver se está certo? Derivada de constante, de novo dá zero. E qual é a derivada de tangente? Amigo, a derivada de tangente é o próprio secante ao quadrado, beleza? Então, ó, se você não lembra disso aqui, tem que voltar lá para a derivada para dar uma olhada nessa relação, tá? A relação da derivada de tangente c a secante ao quadrado, tá? Porque se você souber isso, você sabe a integração de secante ao quadrado. Show? Por isso que eu disse que a gente tinha que saber bastante derivada para poder entender integral também. E esse cara aqui, apesar de ser um pouco mais doido, porque são funções trigonométricas diferentes sendo multiplicadas, ele também é bem direto ao ponto do resultado. A resposta desse aqui é secante de x mais a constante de integração. De novo, isso aqui vem lá da derivada. A derivada de secante é secante vezes tangente. A derivada de constante é zero. Beleza? Então, ó, não lembra? Dá uma olhada em derivada para poder gravar essas aqui, porque essas são integrais clássicas. Beleza? Vamos lá ver a segunda folhinha de integrais clássicas. Integral de e elevado a x é uma integral muito maneira. Porque lembra que quando a gente derivava e elevado a x, a gente achava o próprio e elevado a x? Então, cara, quando a gente integra, a gente acha ele de novo. Então, essa função ela é muito engraçada, porque a gente deriva e integra, ela dá a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, porque como a gente está integrando, vai ter que adicionar a constante de integração. Mas a ideia é a mesma, beleza? Quando eu derivo isso aqui, constante vai virar zero, e derivada de e elevado a x é o e elevado a x. Então, isso aqui está certinho. Bom, se eu sei integrar e elevado a x, será que eu sei integrar ln de x? Olha, essa é outra que eu vou ficar devendo para vocês, tá? Essa aqui, de novo, eu vou precisar usar a técnica de integração para resolver. E ela vai sair por integração por partes, tá? Ela não vai sair por substituição simples, que nem a integral de tangente, não. Mas a gente vai ver a integração desse aqui, tá? Fica tranquilo que a gente volta a ele. E esse caso aqui, esse era aquele caso em que eu tinha x elevado a menos 1. Lembra que eu disse que não podia usar a regra de integração de polinômios? Eu não podia usar porque ia dar meio ruim, né? Ia ficar x elevado a zero sobre zero. Na verdade, essa integral, ela cai dentro das integrais clássicas. O resultado desse carinha aqui vai ser ln de x mais a constante de integração. Porque, lembra lá que quando eu derivo ln, eu acho 1 sobre x. Show de bola! Então vimos essas três. Vamos fechar as integrais clássicas com esses dois caras doidos aqui, tá? E aí eu vou aproveitar para ensinar uma notação. Tá vendo que aqui o dx está do lado do e elevado a x, como se estivesse multiplicando? Aqui ele está em cima, tá? Isso aqui quer dizer exatamente a mesma coisa que isso. Isso aqui é só uma forma de você reescrever para poupar espaço, tá? Ao invés de escrever 1 sobre 1 mais x ao quadrado e colocar o dx do lado,
eu já jogo o dx logo para cima, beleza? Então, vamos lá, vamos resolver esses caras aqui agora que a gente já entendeu essa notação. Acredita em mim que a gente já viu o resultado desses caras também, não é à toa que são integrais clássicas, tá? A gente viu isso mais em derivada, mas aqui vai cair com mais frequência. Esse aqui é mais importante que esse aqui. E quais vão ser os resultados? Aqui em cima, eu vou ter o resultado arco tangente de x mais a constante de integração. É isso mesmo, porque quando eu derivo arco tangente, eu acho 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é exatamente quem está aqui dentro. Ó. O 1 sobre 1 mais x ao quadrado está aqui, eu só não escrevi o 1 para colocar o dx em cima e poupar espaço aqui, beleza? E esse aqui, ele também tem um resultado direto, ele é arcosseno, beleza? Que a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, tá? E de novo, se não lembra desses carinhas, volta lá na derivada, tá? Para poder pegar isso aqui e lembrar dessas integrais clássicas, tá? Se você lembra a derivada do arco tangente, você sabe a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, porque a integral nada mais é do que o processo inverso. Show! Agora, vamos lá. Vamos falar sobre as propriedades que eu disse que eu ia falar melhor depois, só que com tipos diferentes de funções. No caso aqui eu tenho uma trigonométrica e somada a um polinômio, tá? Eu posso entender isso aqui como polinômio ou dois polinômios, não importa. De qualquer forma, eu tenho uma função que ela é definida pela soma de funções diferentes. Quando eu quero integrar isso aqui, as propriedades que eu posso usar são as seguintes. Eu posso integrar essas coisas de forma independente, que nem a gente fez lá no polinômio, tá? Eu não preciso ser um polinômio para a gente integrar de forma independente. Pode ter um cosseno, pode ter um ln, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como eu posso integrar de forma independente, essa integral vai ser igual à integral do cosseno de x dx, mais a integral de 2x ao cubo, só que aí, ó, vou falar de uma outra propriedade. O 2 é uma constante, então ele não atrapalha a gente na hora de integrar, tá? Não precisa ficar preocupado com ele. Já que ele não atrapalha, eu posso dar um peteleco nele e tirar ele na integral. Eu vou multiplicar o 2 pelo x ao cubo, tá? Eu posso fazer isso sim. E aqui, eu vou entender isso aqui como 7 é igual a 7 vezes x elevado a zero. Que aí dá para enxergar que eu vou ter que usar a regra do polinômio de novo. Então, como 7 é uma constante, essa integral vai ser mais 7 do lado de fora da integral, x elevado a zero dx. Beleza, então nós vimos duas propriedades. A propriedade da integral da soma de funções, tá? Que eu posso separar, e da constante vezes uma função, que eu posso colocar a constante do lado de fora. Resolvendo esse carinha aqui, esse aqui vai dar seno de x. Esse aqui vai dar 2 vezes. O x ao cubo vai ganhar uma unidade, vai virar x à quarta sobre 4. E aqui vai ganhar uma unidade também, vai ficar x elevado a 1 sobre 1. Mais 7 vezes x elevado a 1 sobre 1. Mais a constante de integração que a gente adiciona no final. Se eu quiser resumir isso aqui, isso é a mesma coisa que x. E isso aqui, ó, esse 2 pode cortar com isso, vai virar 2. Então, no final das contas, eu acho seno de x mais x à quarta sobre 2 mais 7x mais a constante de integração. Beleza? Vamos ver agora, vamos ver um exemplo que a gente acaba colocando em prova tudo que a gente viu até agora. Vamos treinar as nossas propriedades, todas que a gente viu, tá? Esse exemplo, ele parece complicado. A gente olha pra ele, bate com a cara aqui e fala: caraca, eu sei resolver isso, como é que eu resolvo esse cara maluco aqui? Olha, confia em mim, a gente já tem tudo que a gente precisa para resolver essa integral, tá? Quando a gente souber as técnicas, a gente vai começar a tentar usar, correr atrás das técnicas de integração para poder saber como que a gente resolve essas caras. Mas às vezes, integrais como essas, a gente resolve só usando as propriedades. Então a gente já tem ferramentas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mera manipulação algébrica. Eu vou separar esse mais 1 e vou transformar isso em duas integrais. Vai ficar uma integral de raiz de x sobre x ao cubo dx mais integral de 1 sobre x ao cubo dx, tá? Eu separei então duas integrais, usei uma propriedade e consegui escrever isso aqui assim. Quando eu escrevo aqui, dessa forma, fica mais claro o que é para fazer, porque eu acabo ficando com duas integrais de polinômios. Isso aqui eu posso reescrever da mesma forma, como se fosse raiz de x é x elevado a 1 sobre 2, né? E aqui embaixo x ao cubo dx. E aqui eu vou jogar esse dx para poupar espaço aqui para cima, beleza? Então vai ficar a integral de dx sobre x ao cubo.
Só que isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 meio menos 3. Então isso aqui é integral x elevado a menos 5 meios, tá? 1 meio menos 3 dá menos 5 meios. Isso aqui é 1 sobre x elevado a 3, que é a mesma coisa que integral de x a menos 3 dx. Aí você me pergunta, Rafa, posso usar aquela regrinha do polinômio agora? Claro que pode. Você soma 1 aqui e coloca o resultado embaixo. Então, o resultado vai ser menos 5 meios mais 1 vai dar menos 3 meios. E aí, esse resultado de menos 3 meios eu coloco embaixo. Menos 3 meios. De novo, eu não vou ajeitar para poupar tempo, tá? E o menos 3, o que eu faço? A mesma coisa. Somo 1. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então vai ficar x elevado a menos 2. E o resultado dessa soma eu ponho embaixo. Menos 2 aqui. Mais a famosa constante de integração. Beleza? Então, viu só? Deu para usar as propriedades que a gente viu para resolver essa integral um pouquinho mais feia, tá? Vamos agora falar sobre as famosas integrais definidas, tá? Lembra que a gente, quando derivava, a gente podia derivar uma função em um ponto? Integrais são semelhantes. A diferença é que ao invés de a gente integrar em um ponto, a gente integra em um intervalo. Então eu vou usar aqui, por exemplo, 1 e 4. E a notação é essa. Como que a gente lê esse cara aqui? Isso aqui é a minha integral de 1 até 4 de 2x dx. Caraca, Rafa, como é que eu resolvo isso aqui? Bom, tem dois passos que a gente vai precisar fazer para resolver uma integral definida, beleza? O primeiro passo é resolver de forma indefinida, tá? Se eu vou resolver isso aqui de forma indefinida, a integral de 2x era x ao quadrado, não é? Então, ó, o primeiro passo está feito já. Deu x ao quadrado. Só que aqui eu não vou escrever a constante de integração. Porque quando a gente faz uma integral definida, o resultado não é uma função, e sim um número, tá? Então, como agora eu já tenho a função que quando eu derivo dá 2x, eu vou colocar uma barrinha aqui, vou até colocar de verde para ficar mais bonitinho, e vou escrever 1 e 4, tá? Como que eu leio isso aqui? Isso aqui está dizendo que a integral de 1 até 4 de 2x dx é x ao quadrado indo de 1 até 4. E essa barrinha aqui, ela denota algo parecido com um ΔX, um ΔS. Isso aqui vai ser esse resultado quando x é igual a 4, então vai ser 4 ao quadrado, menos, por isso que parece um delta, menos esse resultado quando x é igual a 1, menos 1 ao quadrado. Isso aqui dá 16 menos 1, dá 15. Então, viu só? Dá pra gente fazer integrais em intervalos e achar números ao invés de funções. Mas o que esse número doido aqui significa? Cara, eu vou pegar essa função aqui 2x, tá? Vou escrever ela nesse gráfico aqui. Esse resultado, ele significa a área abaixo do gráfico da função no intervalo marcado, tá? Então, se o intervalo marcado é 1, 4 e a função é 2x, 15 é o valor dessa área aqui que eu acabei de rachurar, beleza? Então, sim, dá para usar integrais para calcular áreas. Olha só que bacana. Eu pessoalmente, acho isso fantástico, tá? Mas aqui em integrais a gente não vai focar nisso, tá? Isso foi só uma introdução. É no assunto de aplicação de integrais que a gente vai ver bem mais sobre como usar as integrais para calcular áreas, tá? Não é o foco aqui a gente só deu uma introdução, tá? Vamos fazer mais uma única integral definida, tá? E aí depois, deixa eu ver o que a gente vai fazer depois. Depois a gente vai falar sobre o teorema fundamental do cálculo sozinho. Essa integral definida, eu posso usar as propriedades para fazer ela, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou integrar primeiro de forma indefinida, que era aquele nosso primeiro passo, beleza? E aí, integral de x ao quadrado, soma 1, vira x ao cubo e divide por 3. Vai virar x ao cubo menos 2 vezes a integral de cosseno é o próprio seno, então menos 2 vezes o seno, tá? Então, ó, onde que eu usei a propriedade aqui? Eu integrei esse e fiz o resultado desse menos o resultado desse, tá? Só que como essa integral é definida, eu vou colocar esse cara inteiro aqui, com a minha barreirinha aqui, indo de 0 até 1. E ó, só para mostrar, o intervalo foi diferente. Não necessariamente o intervalo é sempre 1 a 4, tá? Pode ser qualquer intervalo aqui. Nesse caso, eu escolhi 0 a 1. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Que eu quero toda essa função indo de 0 até 1. Então, eu vou pegar essa função inteira. Aqui é sobre 3, desculpa. Eu vou pegar essa função inteira. Quando x é igual a 1, vai ficar 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes seno de 1. Seno de 1, é isso mesmo? É isso mesmo. Não precisa ficar preocupado com isso não, tá? Tá certinho. É seno de 1. Apesar daqui a gente não conseguir transformar num número bonitinho, por exemplo, se fosse seno de π, a gente já sabia o resultado direto, tá? Não tá errado, então é seno de 1 mesmo.
menos o resultado inteiro da integração, só que agora quando x é igual a zero. Vai dar 0 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes seno de 0. Tá? E isso aqui, ó, seno de 0 é 0, 0 ao cubo sobre 3 é 0, isso tudo aqui dá 0. Isso aqui vai ficar 1/3 menos 2 senos de 1. Então o resultado dessa integral definida é 1/3 menos 2 vezes seno de 1. E esse número aqui, ele é a área abaixo do gráfico dessa função, tá? No intervalo 0 a 1. Beleza. Lembrando aqui que a gente não coloca o mais c, só para lembrar a ausência do mais c, porque é uma integral definida. Então não tem a constante de integração. Beleza? Bom, vamos agora fechar falando sobre o teorema fundamental do cálculo. Para que a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo sozinho, ele puro? A gente vai usar para o seguinte. Imagina que eu queira achar a derivada do f de x, tá? Mas o f de x é uma função definida para uma integral. Então eu vou ter que integrar aqui e depois derivar. Para eu achar o f' de x, eu tenho que fazer isso mesmo? Olha, eu te adianto que não precisa, tá? O TFC, para os íntimos, ele salva a gente para essas coisas. Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai repetir a função que está aqui dentro e vai trocar todo lugar onde tem o t pelo x, beleza? E ó, não importa qual vai ser a constante aqui, pode ser menos 8, pode ser 1 bilhão, não importa quem está aqui, tá? O que importa é que se o x está aqui em cima, basta eu trocar todo lugar onde t aparece por x, então vai virar seno de x ao quadrado. E é só isso mesmo, Rafa? É só isso mesmo. Esse f' tá feito, beleza? Uma coisa importante também é, se eu tivesse t mais seno de t ao quadrado, ia ficar f' igual a x mais seno de x ao quadrado. Ou seja, aqui o t só apareceu uma vez, mas ele poderia aparecer outras, beleza? E a gente ia substituir todas as vezes que o t aparece. Vamos complicar um pouquinho mais, vamos ver esse caso aqui. Esse caso, ao invés de eu ter um x aqui, eu tenho uma função, um seno de x. O que eu vou fazer? Bom, a princípio eu vou manter a mesma ideia. Eu vou escrever no lugar do t, eu vou escrever seno, tá? Então isso aqui vai ficar e elevado a seno ao quadrado de x. E de novo, ó, tá vendo que aqui é menos 8, aqui é 0? Então não importa a constante que está aqui. Só que aqui eu tenho que adicionar um outro termo. Eu tenho que adicionar a derivada do seno de x, que é a cosseno de x. No final das contas, a gente acabou fazendo isso aqui também. A gente também multiplicou pela derivada de x, só que a derivada de x é 1, né? Então por isso que a gente não viu, a princípio, esse resultado aqui. Mas a gente sempre tem que fazer isso, multiplicar pela derivada da função aqui. E aí, para fechar, o último caso, e o mais difícil de usar o TFC puro, é quando a gente tem duas funções, tá? O que a gente faz? Vamos seguir as mesmas coisas que a gente viu antes. Eu vou escrever essa função de novo, arco tangente, só que eu vou trocar o t por todo lugar onde o x ao quadrado aparece. Então, o t só aparece uma vez, eu vou colocar x ao quadrado. Só que x ao quadrado ao cubo, então isso na verdade é x à sexta, tá? E vou multiplicar pela derivada do x ao quadrado, que é o 2x. Só que agora, como eu tenho esse seno aqui embaixo, ao invés de eu parar por aí, eu vou ter que colocar um menos. Esse menos é porque o seno está aqui embaixo. E vou repetir essa ideia, só que agora, ao invés de x ao quadrado, eu vou usar seno. Então, ó, mantenho a função aqui dentro paradinha. Troco o argumento t dela pelo seno. Vai virar seno ao cubo de x. E multiplico pela derivada do seno, que é o cosseno de x. E é isso aí, ó. Fechamos esse último exemplo e o mais difícil possível de TFC, tá? Então, ó, é isso aí. A gente acabou esse módulo por aqui. Faz exercício, tá? Treina bastante para você ficar bastante fera e poder partir para o próximo módulo. Eu vou estar te esperando lá. E não deixa de beber uma água também para te dar aquela descansada e vir com a cabeça mais concentrada e refrescada para o próximo módulo, beleza? Tô te esperando lá no próximo módulo. Fui!